Geraldinos especial com o Renê Simões aqui no Fala o Pipoca. Professor Renê Simões, reggae ou samba? Samba. Samba. Bruno Henrique ou CR7? Pelos títulos, CR7. Pela qualidade técnica, Bruno Henrique. Futebol feminino ou masculino? Futebol. Futebol. Jamaica. Uma lição de vida. Mundo árabe. Financeiramente excelente. Portuguesa de Desporto. Meu xodó, porque foram malucos em me contratar. A contratação da Portuguesa é uma história, é um capítulo. Mesquita. Primeiro clube da Baixada a se classificar. Que coisa. Nabia Bichedi. Um cara que eu ajudei muito, mas foi louco e me levou para a seleção. Sem méritos eu tinha para ir para a seleção, mas ele me levou. Algum desafeto no futebol? Não tenho. Não tenho mesmo. Melhor treinador para você? Guardiola. Guardiola. Jogador mais humilde que você trabalhou? Bismarck. Bismarck. E o mais resenha? São muitos, escolheu o mais, cara. Cita alguns aí, cita 3. Hein? 3. No Fluminense tinha o Fabinho, né? O Fabinho era uma bela resenha, né? Na Portuguesa a gente tinha o Eduardo, que era uma bela resenha. Atacante? Na seleção brasileira era a Formiga. Formiga é incrível, né? Inteligente, de uma resenha fantástica. E aquele atleta mala que você falava assim, porra, difícil? Eu tive no meu início de carreira, no Serrano, Nardo, Olha 1978. Só. O nome dele por uma casa era Bernardo? Ou Leonardo? Não sei. Não, ele era chamado de Nardo. Era um zagueiro que veio do Fluminense e ele veio contratado numa atmosfera muito estranha e eu acabei... Eu era preparador físico do Serrano e eu passei à frente do treinador e mandei ele embora. Isso eu pesquisei, eu confirmo. Neymar, Renê. Um craque sem a bola de ouro e sem a Copa do Mundo ainda. Treinar a seleção. Bem diferente de treinar clube. É igual você um dançarino, né? Um dançarino que tem... Todo sábado você tem uma apresentação, mas aí você passou a ser o top do top, você só se apresenta de 3 em 3 meses. Às vezes perde a cintura. Um grande amigo do meio. Oswaldo de Oliveira, Valdemar Lemos, é fantástico. Enio Farias, tem muita gente. Enio Farias. Vanderlei Luxemburgo. Eu dei o primeiro pontapé para ele explodir, colocando ele no Bragantino. E ele quase foi mandado embora, né? Reza a lenda que ele quase foi mandado embora. O Nabi, porque o Nabi não queria levar. Quando eu indiquei, ele disse, cheguei no clube... Eu ia perguntar isso agora, René. Cara. Eu disse, mas eu conheço, estou mandando você contratar. E aí ele contratou e queria mandar ele embora. Eu disse, mas por quê? Ele mandou eu calar a boca. Eu digo, nossa, esse cara fez isso com o senhor, presidente. Por quê? Fechou? No intervalo eu entrei no jogo, comecei a falar, ele mandou eu calar a boca. Eu digo, ele expulsou do vestiário? Não. Eu digo, então fez pouco, porque eu lhe expulsaria. Deveria. Raimundo Varela. Raimundo Varela. É interessante, quando eu cheguei lá, esse cara me deu muita força, porque o Evaristo saiu do Bahia por causa dele, né? E o Evaristo disse, ponham ele treinador. E aí, quando nós empatamos de 0-0 com o Internacional e saímos
da Libertadores, esse cara mudou completamente. E eu vim saber, muito tempo depois, o porquê. Porque o maior sonho da vida dele era conhecer o Japão. E aí, quando nós saímos da possibilidade de ir para o Japão, esse cara acho que ficou com ódio de mim. E aí foi duro. Seu time de infância, Renê? Eu era obrigado a ser tricolor, porque o pai do Danielzinho, tio Zeca, era o único que tinha televisão. E ele era tricolor doente. E a gente só podia ir lá ver televisão se dissesse que era tricolor. E eu me sentia mal. Meu pai era americano, minha mãe era botafoguense, meu irmão mais velho era americano, a minha irmã era botafoguense. Ninguém é Vasco. E eu tinha que ser tricolor. E aí eu dizia, aí quando eu comecei a jogar, eu digo, não, esse não é o meu time. Agora, quando eu fui trabalhar no Coritiba, foi um negócio assim, avassalador, né? do caos ao topo, foi fantástico. Do caos até o alto da glória, né? Nós fomos, o alto da glória, nós fomos campeões daquele ano, né? Então hoje o Renê é coxa branca, Eu né? sou coxa branca. Agora, Walter Boyd, o plano de morte. Cara, o Boyd jogaria aqui no Brasil, cara. Ele jogava muito, era um jogador extremamente, mas quando ele saía da seleção, que a gente dava algum intervalo, era complicado quando ele voltava. E aí teve um dia que o clube dele escondeu ele para que ele não fosse treinar na seleção, porque queria que ele jogasse. E aí foi a gota d'água, né? Gota d'água, eu peguei e cortei ele. Faltavam 5 jogos para acabar o hexagonal final. Eu cortei ele da seleção e nós fomos fazer um amistoso na Inglaterra. Quando eu voltei na Jamaica, quando eu desço, não era o aeroporto antigo, não tinha nada especial, eu desci a escada, quando eu olho, está o ministro da Defesa, está o secretário de Segurança, está o chefe da polícia. Aí me chamaram no canto e disseram, o primeiro-ministro disse que você, a partir de agora, vai ter que andar com a polícia secreta dele. Eu disse, não, na minha camisa está escrito Jesus salva, porque tantas coisas bonitas, e eu vi a mão de Deus acompanhando aquele trabalho, que eu disse para minha filha, puxa, eu queria fazer com que todos entendessem que esse trabalho tem um cunho sobrenatural também. O vento trocou de lado na Jamaica num jogo, gente. Foi um negócio absurdo. Aqui no Maracanã acontece muito isso também. Muito, com o Flamengo. Muito. A torcida do Flamengo fica muito vento. E aí eu escrevi na minha camisa, Jesus saves, né? Jesus salva. Aí eles falaram, não interessa, o presidente falou que você vai ter que andar porque ele não vai querer que isso seja uma notícia mundial. E eu saí dali, eu fui para um show em homenagem aos Reggae Boys, porque a gente já estava classificado para a Copa do Mundo. Eu lá em cima do palco, minha família, minhas 3 filhas e a minha esposa embaixo, e eu vendo aquela multidão, eu digo, gente, eu vou ter que tirar isso de mim. Aí eu dei um jeitinho, pulei, peguei minha família e saí dentro da multidão, né? Passei por dentro da multidão. Nossa Senhora, foi um dos piores momentos da minha vida, porque eu imaginava, eles usam muito uma faca, os jamaicanos usam muito uma faquinha, né? Eu imaginava o tempo todo o cara vai furar. Aí vinham me abraçar, eu digo, ai meu Deus do céu, como é que vai ser isso? Eu digo, mas eu tenho que vencer esse medo, né? O medo é legal, você não pode deixar que o medo te domine. Então eu digo, eu não posso deixar que o medo me domine, eu vou ter que vencê-lo. E aí minha esposa ficou sabendo 2 meses depois. Uma esposa de um dos meus assistentes contou para ela, disse, bem que eu vejo, todo lugar que eu vou tem 2 mulheres lá, que coisa, eu conheço essas mulheres. Aonde ia, tinha segurança para elas e para mim também. Foi uma situação... E é por causa da repressão, mas eu acabei né, levando ele para a Copa do Mundo. Eu levei ele para a Copa do Mundo. Gastronomia, Renê? Eu gosto da comida japonesa, eu gosto muito, muito. E gosto muito de estrogonofe e gosto de camarão. O camarão do Ben Marques. Aqui em Niterói teve o camarote Bia, né? É dele. Teve. Tem um aí. Lá em São Gonçalo Visa- também tem.
Zinza FC. Zinza FC. Hein? Zinza FC. Zinza Futebol Clube. Não estou mais, eu fui até dezembro, né? Não estou mais lá, eu agora estou pronto e quero voltar para campo. Eu estou pronto. É um belo projeto do Renato Vilarinho. Renato é um cara extremamente agressivo. O que a gente pode esperar do Zinza aí para o futuro? Olha, vindo do Renato, você pode esperar muita coisa, porque ele é um cara extremamente agressivo, cara. Ele é muito agressivo. Ele vai dar saltos. Pode esperar que ele vai dar saltos. Ele não vai ficar quietinho onde está. Mas de salto eles entendem. Se vocês se entendem de salto, é com vocês mesmo. Alto, então? Ô, Renê, reza a lenda quando você jogava na Arábia, né, que você foi expulso 2 vezes. Você falou de juiz aí? É inacreditável, rapaz. Na minha vida, fui expulso 3 vezes. 3 vezes eu fui expulso. Uma foi quando eu estava no Atlético Goianiense, dirigindo no jogo contra o Fluminense. Nós ganhamos esse jogo. E, de repente, veio o árbitro e me expulsou. Eu disse, não tem mais uma. Foram 4. E ele me expulsou. Mas por quê? Por quê? Fui para o julgamento, passaram os vídeos, eu não falei com ninguém, não discuti com ninguém, não fiz nada. Os juízes ficaram assim, mas vem cá, que maluquice é essa? Porra, vergonha ter trazido o professor para cá e tal. Fui absolvido. Outra, eu fui expulso por uma coisa que eu não consigo entender até hoje. Com a Costa Rica, eu jogando contra os Estados Unidos, estávamos ganhando de 2-0. Eu não falo com arbitragem, eu não falo. Nós estamos ganhando de 2-0. Aí eu fui lá, quando ele apitou o final do primeiro tempo, e eu fui lá e disse para ele, por favor, veja o que você está fazendo. Era um mexicano, né? Eu digo, dos 2 lados, está só para um lado? E dei as costas e fui embora. Nós estamos ganhando de 2-1. Aos 40 do segundo tempo, eu ia substituir um jogador e ele se equivocou na papeleta, o meu assistente de Costa Rica, e botou um número num jogador que tinha acabado de entrar. E aí eu fui nele, quando eu fui nele, ele disse assim, não é esse, é outro. Não, vai ser esse. O árbitro me viu discutindo com ele, veio lá e me expulsou. Me tirou. E nós acabamos tomando um gol, faltando 12 segundos. A gente estava classificado para a Copa do Mundo, os Estados Unidos empatou, nós ficamos com os mesmos pontos de Honduras e fomos expulsos. Agora, o engraçado foi no Catar. Catar foram 2 vezes contra o mesmo árbitro me disputando. Nós fomos jogar... Eu dirigi o Al Arabi e fomos jogar contra o Al Sadd. Aí, quando eu olhei o árbitro, eu disse assim, Oswaldo, esse cara não é o Hassan Jorra? Ele falou, E daí? Eu disse, mas ele é jogador do Al Sadd, do profissional do Al Sadd. Como é que ele pode apitar? Ele disse, Renê, aqui no Catar, espere tudo. Aí, teve uma hora, ele estava apitando para o lado dele, eu levantei lá e disse, Hassan, é uma vergonha o que você está fazendo. Fora, me expulsou. Tá bom, saí. Num outro jogo, quando eu vi que era ele, eu disse, meu Deus do céu, vou ficar quieto aqui no banco. Sentei no banco e disse, seja lá. Nós acabamos ganhando o jogo. Seja o que Deus quiser, sentei no banco e fiquei lá no banco. Daqui a pouco o meu goleiro se machuca. O meu goleiro começa a aquecer, eu vou falar com o meu goleiro. Ele veio de lá e me expulsa, porque eu estava fora da área, me expulsou. Fui embora. Aí o terceiro jogo, quando eu entrei no campo, que eu olhei que ele era o árbitro, eu dei a volta, fui lá para a arquibancada e deixei o Oswaldo dirigir o time. Lembrando que isso era 92, 93, né? Hein? Isso era 92, 93. Não, era 93, 94. A época do Al Arabi. Renê, fechando aqui. O Bassols fez isso com o Vasco no Brasileiro 2011. Nos 2 turnos. Família para você, Renê. Não entendi. Família. É tudo para mim, é tudo. Eu ainda hoje disse para alguém, eu digo, olha, eu estou com tantas coisas para resolver, eu quero ter tantos planos e tal, só tem uma vantagem, que eu, quando abro a porta e entro dentro de casa, eu tenho 0 de problema. 0 de problema. Beleza. Não fosse isso, eu não ia aguentar essa vida doida, mas minha família é fantástica. Fantástica.
E o Geraldino de Arena, o que você achou? Cara, as perguntas, olha, de todos os. Eu tenho feito dos esportes, foram as perguntas mais casadas e com consistência. Parabéns para vocês, muito legal. Obrigado, muito obrigado. legal. Então, só o último fala pipoca, rapidinho. Trabalharia no Furacão? No Furacão? Atlético Paranaense. Não. Não dá. Não é por mim, não. Como profissional, eu estou errado em falar isso como profissional. Mas conhecendo a rivalidade que existe lá, pô, seria demais, porque a organização do Atlético Paranaense é um absurdo. Ela encaixa dentro de tudo que eu penso encaixaria. Mas eu não conseguiria olhar para ninguém mais lá em Curitiba. Coração, né? É o coração. Essa SAF no Curitiba, porque hoje em dia tem muitas pessoas falando que a SAF é a salvação do futebol brasileiro, né? Depende. Queria que você falasse um pouco da SAF no Curitiba, porque a gente aqui tem os dois extremos, né? Uma SAF que está dando certo no Botafogo e uma SAF que não está dando certo no Vasco. E a sua visão sobre SAF e a vivência aí do Curitiba? Eu acho que é uma grande possibilidade de dar certo. A gente não pode esquecer do Chile, esquecer da Colômbia, outros países que foi um desastre total. Por exemplo, do Curitiba. O Curitiba é uma empresa que capta recursos, a Tricorp, tá? É diferente do Textor, que foi lá, eu sou o dono, eu decido, eu coloco, eu tiro, eu ponho, eu faço. Certo ou errado, tem que ter alguma coisa parecida com isso. No Curitiba, o tempo todo, a gente escuta o pessoal dizendo assim, não, quem manda são eles lá, não somos nós. Tipo, então, é a SAF ou não é a SAF? Eu falo isso agora. Entendeu? Agora, o Curitiba está muito ajustadinho. Eu estive lá em 2022 e está muito ajustadinho. O presidente Juarez era muito bom, cara. O que eles fizeram, eles ajustaram, eles foram lá, pegaram todas as dívidas tributárias, fizeram um planejamento para pagar a tributária, depois fizeram uma recuperação judicial, arrumaram tudo. Então está tudo arrumado. Está tudo arrumado, não tem por que não dar certo. Agora tem que encaixar o time, né? Questão de tempo, né? Questão de tempo. Ele não pipocou, não pipocou. E, assim, cara, a gente não esperava menos do que isso, né, Leandro? Eu acho que René se caracteriza exatamente por isso.